Fala pessoal, tá joia? Aulinha rápida de revisão para nossa avaliação de história. Vamos relembrar algumas coisas importantes para a gente falar das revoltas liberais ou revoluções liberais e também um ênfase, uma importância grande para as revoluções inglesas. Em 1215 foi assinada a Carta Magna pelo João Sem Terra, aonde o parlamento naquele momento tentava limitar o poder do rei. Porque o rei ele estava fazendo o aumento de impostos aleatoriamente, sem que houvesse uma permissão do parlamento. O parlamento ele nem era questionado, era apenas uma figura ilustrativa. Então, a partir desse momento da assinatura da Carta Magna, o rei deveria solicitar ou conversar com o parlamento para assinatura ou para aumento de impostos. Mas assim como o rei se achava e era o todo-poderoso, ele não reconheceu essas decisões do parlamento, ignorou o parlamento definitivamente. Podemos também dizer que o fortalecimento do absolutismo inglês passa pela Guerra dos 100 Anos, mesmo com a derrota para a França. Tem o seu ápice a partir da Guerra das Duas Rosas, quando, através de uma aliança política entre as famílias Lancaster e York, surge a família Tudor, e com todo o processo de reformação trazida pelos Tudor, na pessoa de Henrique VII, e um destaque para Henrique VIII, que cria o ato de supremacia, criando a Igreja Anglicana e rompendo com a Igreja Católica, e nós vamos perceber o quão é importante ou quão é válido esse processo absolutista que a Inglaterra vai construindo. Sua sucessora, Elizabeth I, retoma o anglicanismo, deixado por sua irmã Maria, porque ela era católica, mas ele consolida o anglicanismo, aquilo criado por Henrique VIII, inicia uma dinamização do comércio, fortalece a sua burguesia através de acordos que ela vai fazer com os piratas, chamados corsários, e ampliando a sua rede comercial e de transporte de mercadorias. Inicia a supremacia naval inglesa quando ela afasta-se ou derrota a esquadra espanhola, e com esse fortalecimento na figura de Elizabeth, e ela não tinha herdeiros, com sua morte o trono fica vago. E quem vai assumir com o fim da dinastia Tudor, e com tudo que a dinastia Tudor havia conseguido, uma unificação do país, um afastamento da Igreja Católica, o confisco de bens da Igreja, a criação da Igreja Anglicana e esse ingresso na disputa por colônias, e ela apoia e vai ter junto às 13 colônias na América esse, respiro por ter uma colonização. Esse absolutismo Tudor vai ser substituído por uma outra ideia, um outro tipo de absolutismo, que leva muito a sério a ideia desse direito divino dos reis, né? O poder, o caráter religioso, mas exacerbadamente, sem ter um consenso de relação com o parlamento. Então nós vamos ter início às chamadas Revoluções Inglesas, de 1642 até por volta 1689. E ela se divide em alguns momentos: a Guerra Civil, ou chamada Revolução Puritana, a República de Cromwell, a Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa. A dinastia Stuart, ela se inicia com o absolutismo do direito divino dos reis. O que é essa teoria? Que o rei não era apenas um rei só, por si só. Ele era um enviado de Deus na Terra. Aquilo que ele falasse era uma verdade absoluta. Destaque para o sucessor de Elizabeth, o seu primo, Jaime I. Ele aumenta os impostos, forma monopólios estatais, persegue outros que não são da sua religião, como presbiterianos e puritanos, e esses fugirão da Inglaterra para as 13 colônias. Dissolve várias vezes o parlamento, ou seja, quando o parlamento não concorda com as suas decisões e questiona suas decisões, ele vai dissolvendo o parlamento inúmeras vezes, e uma das vezes que ele acabou com o parlamento, ele ficou sem parlamento por 10 anos, então ele governava e coordenava a Inglaterra por um poder absolutista inquestionável, sem que houvesse alguém que pudesse suplantar esse poder, mesmo com a Carta Magna. Sucessor de Jaime I, o seu filho Carlos I, mantém esse mesmo caráter absolutista e intransigente do seu pai, o Jaime I,
e vai aumentar os gastos com campanhas militares contra a França para combater as rebeliões calvinistas na Escócia e na Irlanda Católica, solicita mais verbas ao parlamento, só que para solicitar mais verbas ao parlamento, ele tinha que assinar uma carta de pedido de direitos, ou assinada petição de direitos. O parlamento não podia dar mais dinheiro ao rei, desde que o rei não se comprometesse em ter, sempre que necessitasse, uma postura mais cortês com o parlamento. Então, essa assinatura da petição de direitos, o rei não poderia estabelecer novos impostos. Ele estava proibido com prisões arbitrárias, prisões desnecessárias, condenações à morte ou punições somente pela lei e com um conhecimento prévio do parlamento. Proibição é a aplicação de leis que fossem marciais, fim de direitos. O rei, o Carlos, ele vai concordar com tudo, porque ele precisava de dinheiro. E ele não podia aumentar mais os impostos. Então ele pede e aceita isso perfeitamente. O rei concorda por um determinado tempo. Mas depois ele dissolve o parlamento tudo de novo e retoma toda a sua política financeira de aumento de impostos e guerras e confrontos, tanto internos com o parlamento quanto fora. O rei voltou a adotar essas antigas leis feudais, cobrando multas, obrigando a burguesia a pagar títulos para que ela pudesse gozar de um título de conde, duque. Ele vai criar a chamada cheap money para financiar a construção de navios, uma nova moeda ou um novo imposto, somente para ampliar a construção naval. Impôs o anglicanismo em todo o reino, provocando reações de presbiterianos, calvinistas, católicos, e o rei convoca o parlamento mais uma vez, para que ele pudesse ter mais aprovações de dinheiro, porque como ele faz esses enfrentamentos pelas perseguições religiosas, ele precisa de recurso. Ele não consegue, e ele tem um confronto diretamente com o parlamento. Aí surge o chamado momento da Revolução Puritana ou Guerra Civil. A reação do Carlos, o grupo de Carlos, contra o grupo do parlamento. O Carlos mantinha um absolutismo exacerbado, exagerado, fechando várias vezes o parlamento quando tinha de seus interesses. Tentava anglicanizar todo o governo, principalmente os escoceses, que se revoltam e declaram um rompimento ou um conflito contra Carlos. Ele precisa de dinheiro, o parlamento não libera. Surge aí a Revolução Puritana, a Guerra Civil Inglesa. De onde um grupo nós temos os cavaleiros, liderados pelo rei, por anglicanos, uma nobreza tradicional, a uma parte da burguesia e também católicos. De um outro, os chamados cabeças redondas, onde que havia a presença do parlamento e de uma pessoa representando o parlamento chamado Oliver Cromwell. E dos presbiterianos, grupos radicais, uma gentry, que é uma nobreza mais progressista, e também grupos radicais como os Leavers e os Diggers, os niveladores, que gostariam de ter o sufrágio, participarem de eleições, sufrágio e eleição é a mesma coisa, e Diggers, os escavadores, que desejavam uma reforma agrária, que houvesse uma melhor divisão dessas terras dentro da Inglaterra. Esse conflito entre parlamento e também o rei resulta na derrota do rei, no enfraquecimento do rei, vitória dos cabeças redondas e execução de Carlos I, onde ele será decapitado. A monarquia, nesse momento, tem uma pausa. A Inglaterra passa a ter uma república. E na república, ela vai ter como referência o líder do parlamento, Oliver Cromwell, que será considerado Lorde Protetor da Inglaterra. Apoiado pelo exército, pela burguesia, ele vai iniciar seu governo de uma forma participativa e valorizando os direitos, principalmente a participação do parlamento. Ele vai confiscar terras pertencentes à igreja anglicana e ao rei Carlos I. Ele vai tentar fazer uma reorganização do governo inglês, depois de todos os exageros cometidos por Carlos I. Ele vai reprimir grupos, e aí começa um erro de Carlos. Grupos que até então apoiaram Carlos, grupos que até então apoiaram o parlamento, o Oliver, como os Diggers e os Leavers, serão perseguidos, com uma violenta repressão a esses grupos e também aos católicos irlandeses.
Ele vai submeter a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra, criando o chamado Reino Unido. Essas atitudes de Oliver, seguindo aquilo que foram Jaime e Carlos, ficam muito semelhantes. Ele cria também o ato de navegação. Todos os produtos deveriam ser importados e transportados por navios ingleses, pertencentes a seus países de origem ou não. Os ingleses iriam transportar isso. Consequência, a supremacia naval inglesa se sobrepõe à Holanda, aonde haveria um conflito pelas essas rotas de navegação. Claro que a Inglaterra se sobrepõe à Holanda e vence esse simples conflito. Oliver Cromwell começa a fazer tudo aquilo que ele foi perseguindo na figura de Carlos. Um governo absolutista, centralizador, Oliver Cromwell começa a fazer a mesma coisa. Só que em 1658, Cromwell morre, e o seu filho, Richard, não tendo a mesma habilidade do pai, renuncia 2 anos depois ao cargo de líder de governo da Inglaterra. Surge então a ideia de dentro do parlamento de fazer uma restauração monárquica. O parlamento então vai coroar o filho de Carlos I, que é Carlos II, tendo seus poderes supostamente limitados pelo parlamento. Carlos II, ele aliou-se a Luís XIV da França, que era o seu grande fã, ele admirava Luís XIV, e ele vai seguir passo a passo aquilo que Luís fazia na França, ele fazia na Inglaterra. Então, Carlos II volta a ter tendências ou atitudes extremamente absolutistas, algo que o parlamento achara que tinha limitado, mas não conseguiu limitar. Ele volta a ter essas atitudes extremamente insatisfatórias aos desejos do parlamento. Com a morte de Carlos II, ele teve um governo muito rápido, pouco tempo de seu governo, pouco mais de 20 anos, e de alguns conflitos com o parlamento, assume seu irmão Jaime II, que tenta restaurar esse absolutismo como o seu pai e o seu avô haviam realizado. E esse absolutismo forte de Jaime faz com que surja uma nova ideia, uma nova estratégia dentro da Inglaterra, aonde eles vão ameaçar não ter uma revolta armada, como foi a Revolução Puritana, porque ela poderia prejudicar ainda mais aquilo que foi traumático anos atrás. Então, o parlamento vai fazer uma aliança com o Guilherme de Orange, rei casado com a filha do rei, Jaime II. Eles vão propor a Guilherme que ele desse um golpe no seu sogro. E esse golpe seria baseado através de um acordo entre Guilherme de Orange, a sua esposa Maria, filha de Jaime II, aonde Guilherme se comprometeria em, aceitando ser o rei desta forma, ele assinaria a chamada Bill of Rights, a Declaração de Direitos, no qual limita-se definitivamente o poder do rei, trazendo para o parlamento uma autoridade extremamente clara e objetiva. E qual seria essa autoridade? O rei não podia criar leis sem passar pelo parlamento. O rei não podia cancelar leis do parlamento. Questionar, sim. Discutir, sim. Cancelar, nunca. O orçamento é votado pelo parlamento com conhecimento do rei. E reuniões parlamentares e semanais ou assiduamente com o parlamento, aonde o primeiro-ministro iria se reunir. É nessa hora que fica uma coisa bem dividida dentro da Inglaterra. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. O rei seria apenas aquele chefe de Estado, representando todos os interesses do reino, mas o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Guilherme de Orange aceita essa declaração de direitos, a chamada Bill of Rights. Ele aceita esse acordo e parte para a Inglaterra para assumir o trono. Ao seu sogro, basta uma atitude, fugir. Jaime II foge, deixando a monarquia inglesa nas mãos de agora não mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia parlamentarista. A esse período é conhecido como Revolução Gloriosa, que não houve nenhuma vítima,
mas houve uma revolução que pôs fim definitivamente ao modelo absolutista, às estruturas do antigo regime dentro da Inglaterra. Eu espero que tenha ficado bem claro esse nosso bate-papo bem rápido sobre revoluções inglesas com vocês.